aqui, nessa segunda parte da aula, a gente vai estar trabalhando com esse assunto aqui na matéria de português, que é tipos de discurso. Afinal de contas, o que é tipos de discurso? É quando numa narrativa que é escrita, né? Seja uma narrativa de notícia, que é um fato real, ou uma narrativa ficcional, que é um conto, né? Ou de um livro, da forma que o narrador está contando aquela história, da forma em que aparece escrita na história, certo, pessoal? E da forma em que o narrador vai estar narrando, vai depender da forma que ele vai estar narrando. Se ele estiver narrando como se ele estivesse falando tudo, até mesmo a fala dos personagens com suas próprias palavras, vai ser chamado um tipo de discurso, que é o discurso indireto. Eu vou estar mostrando para vocês com exemplo aqui na explicação depois. Se o narrador ele está contando a história e de repente ele para e aparece lá um travessão com a fala dos personagens, ali vai ser chamado de discurso direto, certo? Então, discurso direto é quando aparece uma narrativa, né, em que a narrativa pode ser real ou ficcional. Então, o discurso direto é quando é colocada a fala dos personagens da mesma forma em que os personagens estão falando, ou pessoas, no caso, se for uma narrativa real, né? Vai aparecer o travessão, né? Com a fala de cada um personagem ou de cada uma pessoa falando. Então, é chamado de discurso direto. E o discurso indireto é quando o narrador ele está ali contando a história, só que ao invés de permitir que apareça a fala da pessoa, do personagem, ele conta como se fosse ele recontando o que a pessoa, o que o personagem disse. É chamado de discurso indireto, certo? Então, na explicação do livro aí, pessoal, vai estar aí, né? Aqui aparece primeiro atividade, vocês sabem, né? Que aparece primeiro atividade, depois a explicação. E aí vai estar assim, ó. Eu não vou ler a primeira atividade, eu vou ler depois. Eu vou ler a explicação e vou colocar exemplos também na explicação que eu vou colocar lá no Word, né? Então, tem assim, ó. Aqui logo embaixo vai aparecer, né? O que eu acabei de explicar. Nesse quadrinho amarelo aqui no finalzinho da página. Quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução, ocorre o discurso direto. Então, quando eu falo assim, ó, Pedro, vamos supor assim, eu vou colocar um outro exemplo lá. Pedro caminhava na praça, de repente ele tropeçou e disse. Esse disse aí é um verbo de elocução, porque esse verbo é como se estivesse introduzindo a fala de Pedro ou do personagem ou da pessoa que vai falar, né? E vai aparecer lá embaixo a fala do personagem ou da pessoa com travessão. Então, é chamado de discurso direto. Aí, no segundo parágrafo aqui da explicação, então, na página 71, quem chegou aí agora, viu? Página 71. As falas dos personagens apresentadas de forma indireta por meio da voz do narrador caracterizam o discurso indireto. Nesse discurso, normalmente aparecem os verbos de elocução seguidos da conjunção que. Ou seja, imagine que seja lá, né? Pedro estava passeando na praça e ele disse que estava, né, sentindo frio. Vai ter esse que, essa palavra que. E ao invés de apresentar a fala de Pedro, ou então da pessoa, do personagem, o narrador vai repetir com as suas próprias palavras a fala dessa pessoa, desse personagem, né? E aí a gente vai estar seguindo aqui a explicação, né? Eu vou colocar também lá no Word para vocês, né? Vou colocar aqui uma explicaçãozinha para vocês entenderem aqui direito, certo? Então, eu vou colocar aqui tipos de discurso no Word que eu tinha aqui aberto para vocês aqui mais cedo, né? Tipos de discurso, né? Então, a gente vai ter o discurso direto, e eu vou colocar exemplos para vocês, né? Discurso direto. Então, discurso direto, né? Vou colocar de forma aqui bem rápida, né? O narrador não interfere na fala com A no final, na fala das personagens, né? Ou dos personagens, ou da pessoa, no caso, né? Exemplo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma narração em que ocorre o discurso direto, né? Eu vou colocar assim, ó.
A mãe, vou botar aqui exemplo primeiro. Exemplo. A mãe, letra maiúscula. A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos. Aqui é a narração do narrador, no caso, o narrador observador, viu, pessoal? É o narrador observador, que é aquele que só conta os fatos, não participa, né? A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, né? Panquecas de carne, né? Aí, ó, quando o almoço estava pronto, né? Ela disse, 2 pontos. Aí, qual é o sinal de pontuação que indica a fala do personagem? Hein, pessoal? Travessão. Travessão, né? Então, ela disse o quê? Ó, venham, meus filhos. A comida já está pronta. Então, nesse tipo de discurso chamado discurso direto, né, que é o primeiro aqui que eu estou colocando, aparece o quê? Aparece primeiro a narração do narrador, né? A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Quando o almoço estava pronto, ela disse. Então, no discurso direto, o narrador fala até antes de aparecer a fala dos personagens ou das pessoas. Quando vai introduzir a fala desses personagens, vai aparecer um verbo de elocução, né? No caso aqui, ó, disse, que é o verbo dizer. 2 pontos. E aí vai aparecer a fala da pessoa, do personagem, logo no outro parágrafo, marcada pelo travessão. Esse é chamado de discurso direto, ou seja, o narrador, ele não interfere na fala das pessoas ou personagens. Ele para ali, e é como se ele disse assim, ó, dá licença aqui, que agora quem vai falar são os personagens. Aí é como se estivesse realmente apresentando a fala dos personagens do jeito que eles falaram, certo? Já no discurso indireto, né, que é o segundo aqui que eu vou estar mostrando para vocês, ao invés dos personagens falarem, é como se o narrador, ele pudesse repetir a fala dos personagens. Então, só que não vai ser mais marcado pelo travessão. É como se ele estivesse repetindo o que os personagens falaram, né? Então, vou colocar assim, ó. O narrador, no caso, né? O narrador do conto ou do texto, né? O narrador repete, né? As falas, no caso, as falas do personagem, né? Com suas palavras, né? Com suas palavras. Então, para isso, ele precisa usar uma palavra que é o conectivo que, né? Então, para isso, né? Vírgula, ele utiliza, né? O conectivo, que é essa palavrinha pequena, vocês vão aprender ainda o que é conectivo, né? O conectivo que. O conectivo que, né? Vou botar aqui bem destacado o que, né? Que sempre no discurso indireto vai ter esse que antes do verbo de elocução, certo? Então, eu vou botar aqui para vocês aqui um exemplo aqui, né? Eu posso colocar com a mesma narrativa que eu coloquei aqui no tipo de discurso, né? Que foi o discurso direto, né? Então, vou botar assim, ó. Vou colocar a mesma aqui, ó. A mãe, eu vou botar aqui, viu? Vou só copiar aqui, só que eu vou trazer algumas mudanças, né? Vou copiar aqui, para vocês verem que vai ter uma mudançazinha, viu? Aqui, ó. Exemplo. Né? Aqui é um exemplo. Vou botar isso aqui cá para baixo para vocês, para não ficar muito embolado para vocês entenderem, né? Então, discurso indireto, né? Exemplo. A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Pode falar.
cara que bandido se amarra. Sim, alguma coisa? Quem foi que estava perguntando? Quando o almoço estava pronto, ela disse que o almoço, né? O almoço, como foi que ela disse aqui? Não, que a comida já está pronta. Ela disse que a comida já estava pronta. Certo? Então, o que é que vocês podem perceber no caso de diferente? Na primeira narrativa aqui, que é discurso direto, né? Essa aqui, a mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, né? Quando o almoço estava pronto, ela disse, 2 pontos. Aí vem a fala da mãe: venham, meus filhos, a comida já está pronta. Para o discurso indireto, olha só, a mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Quando o almoço estava pronto, ela disse que a comida já estava pronta. Cheguei. Oi, certo. Já anotei aqui já de vocês desde a primeira aula, viu, pessoal? Então, o que é que vocês podem perceber de diferente do discurso direto, né? Aqui vai colocar, ela disse, 2 pontos, tem um verbo de elocução e a fala da mãe, né? Marcada com travessão e aparece a fala da mãe. E no outro aqui, o que é que tem de diferente nessa outra narrativa, pessoal? Quem pode falar? Tá brigando. Alguém começou a falar e alguém pode falar? Vou falar novamente, viu? Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Vou diminuir aqui a letra para poder vocês perceberem aqui, comparar aqui. Pelo menos no que tiver da questão aqui de comparar os dois juntos, né? Não sei se vocês vão conseguir entender aqui. Eu diminui um pouco a letra para poder aproximar os dois exemplos, certo? Então, ó, nós temos o discurso direto, que é o número 1. Ó, o narrador não interfere na fala dos personagens. Vai aparecer um verbo de elocução para introduzir a fala dos personagens. E a fala, né? Aí tem aqui, a mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Quando o almoço estava pronto, ela... Pode falar. Tu vai passar atividade desse assunto, Isso, por isso que eu quero que vocês entendam aqui. E aí, depois desse verbo de elocução, aparece a fala da mãe, né? Marcada com travessão. Venham, meus filhos, a comida já está pronta. Então, a diferença do discurso direto, que é o primeiro, que o narrador não interfere na fala dos personagens, é como se os personagens tivessem independência de falar no texto, né? Principalmente vocês podem ver que aparece a fala marcada com travessão, né? Aparece de fato a fala do jeito que o personagem está falando. E no discurso indireto não vai apresentar a fala do personagem. Então o narrador repete a fala com suas palavras. E essa repetição, antes vem a palavra que é um conectivo. Tem assim, ó, a mesma narrativa que a de cima, só que ao invés de ser discurso direto, vai ser o discurso indireto. A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Quando o almoço estava pronto, ela disse que a comida já estava pronta. Então, o que é que vocês podem perceber de diferente no discurso direto para o discurso indireto, pessoal? E o narrador fala... No discurso indireto, o narrador fala a fala da mãe. Ele fala com a fala da mãe, com suas palavras. E no discurso direto? Ele coloca os 2 pontos e a mãe fala. E coloca a fala direta do personagem, né, pessoal? Então, a diferença principal aqui do discurso direto e indireto. Discurso direto apresenta de forma clara a fala do personagem, é como se o personagem ali tivesse a voz, né? E é marcado aqui, ó, tem um verbo de elocução antes, né? Marcado com os 2 pontos, né? Ó, ela disse 2 pontos. No outro parágrafo vai apresentar a fala da pessoa, né? Com travessão. Venham, meus filhos, a comida já está pronta. No discurso indireto, é apresentada a fala, mas não é o personagem que vai falar diretamente. O narrador repete, é como se ele estivesse repetindo com suas palavras. E ao invés de aparecer
o travessão vai continuar a narração, né? E antes da fala que ele vai falar com suas palavras, vai aparecer o que na frente? Aqui, ó. A mãe estava preparando a comida preferida de seus filhos, panquecas de carne. Quando o almoço estava pronto, ela disse que, ó, antes da fala, que ele fala com suas palavras, a comida já estava pronta. Então, esse aí é o discurso indireto. Vocês conseguiram entender direitinho o discurso direto e indireto? Sim. Então, a gente vai lá que ainda vai ter outro tipo de discurso, né? Aqui é o início, né? Vai ter outro tipo de discurso. E a gente vai estar dando continuidade aqui com a explicação da página do livro aqui. Eu vou só compartilhar aqui e voltar, né? Então, aqui, ó. Na página 72, deixa eu ver se tem aqui a continuação da página 72 aqui, a explicação. Eu vou ver aqui na página do meu livro aqui, que é mais rápido. Na página 72. A página do livro é pouca, pessoal, que tem aí para essa atividade. É só questão de vocês entenderem, né, a questão aí do conteúdo, certo? Na página 72 também tem a questão de outro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Vocês prestem atenção nesse outro, pessoal, porque vocês podem se confundir, viu? Aqui, ó. Na página 72, lá no finalzinho, tem esse quadrinho amarelo que tem assim, ó. O discurso, confusão entre a voz do narrador e a voz do personagem, em que não são empregados sinais de pontuação, a palavra que e os verbos de elocução é chamado discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Neles são levadas as interrogações, as exclamações e as frases que os personagens teriam dito na forma como eles teriam dito. Então, pessoal, essa forma aí do discurso indireto livre é como se fosse a mistura do discurso direto e indireto. O que é que vai acontecer? Não vai ter lá um travessão marcando a fala do personagem de forma separada. O que é que vai acontecer? Vai aparecer a fala do personagem do jeito que ele falou? Vai, né? Só que além dessa fala aqui do personagem pessoal, vai aparecer o quê? Vai aparecer os sentimentos, as emoções desse personagem de forma detalhada, os pensamentos, e vai aparecer também outros sinais de pontuação, né? Ou então, de que forma é que eu vou saber, então, que é o personagem que está falando? Vai ter outros sinais de pontuação, como, por exemplo, 2 pontos, né? Que vai estar mostrando a fala do personagem. Ou até as aspas para indicar que é o personagem que vai estar falando. Então, vai estar ali a fala direta do personagem. E também vai estar mostrando mais ou menos aqui o pensamento desse personagem, uma emoção, um sentimento, né? Ou então, o que ele está pensando também pode estar mostrando aí, certo? Então, no caso aqui, ó, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? Para vocês saberem aqui direitinho, né? Para vocês saberem que é um discurso indireto livre, né? Então, vamos supor assim, ó. Vou colocar como se fosse um personagem pensando ou refletindo ou tendo um pensamento lá na explicação de vocês, para vocês verem o que é discurso indireto livre, né? Tem até inatividade para vocês responderem depois, né? Então, a gente vai ver aqui esse terceiro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Discurso indireto livre. O que é esse discurso indireto livre? Vai aparecer a fala dos personagens, só que não vai aparecer de forma direta, ou seja, com uso de travessão em outro parágrafo, né? A gente vai perceber que esse personagem está falando, só que ao invés de aparecer um travessão, vai aparecer outros sinais de pontuação e vai aparecer até reflexões desse personagem, ou pensamentos, ou sentimentos, ou emoções, né? Então, vou colocar aqui, discurso indireto livre, né? Apresenta a fala do personagem, no caso, né? Só que não é marcada, no caso, essa fala, com travessão, né? Com travessão, no caso, vão aparecer outros sinais de pontuação, né? Aparecem
outros sinais de pontuação. Só que ao invés de aparecer fala, pessoal, assim, fala, exato, vai aparecer mais o quê? O que esse personagem está sentindo, o que ele está pensando, né? De pontuação, apresentando, né? Vamos colocar aqui. Mostrando também, para não ficar repetitivo, mostrando também pensamentos, né? Sentimentos e emoções deste personagem, certo? Então, aqui eu vou colocar aqui um exemplo de uma narrativa que acontece esse discurso indireto livre para vocês perceberem, né? No caso aqui, ó. Aí, vamos supor aqui um exemplo. Né? Jorge saiu de casa mas estava desconfiado com a atitude de sua esposa, né? Olha só que apareceu aqui já, pessoal, um sentimento dele. Que sentimento foi esse de Jorge nessa narrativa? Hein, pessoal? Desconfiação. Oi? Desconfiação. Ele tá com desconfiança, né? Da esposa. Aí já apareceu já um sentimento dele. Então, aí vai aparecer já a fala dele, só que é marcada com as aspas, no caso aqui, ó. Será que ela está escondendo algo de mim? Então, vocês percebem aqui, pessoal, que aparece a fala dele. Olha a fala dele aqui, só que a fala dele não está em outro parágrafo ou, né, marcado com travessão. É quase como se ele estivesse pensando, né? Então, será que ela está escondendo algo de mim, né? Aí não vou fechar aspas não, porque vai dar continuidade ao pensamento dele, né? Ou não, deixa eu colocar aqui. Ou não estou confiando tanto nela. Então, o que é que vocês podem perceber aqui, né? Então, existe a fala de Jorge, né? Existe uma narração, né? Que é marcada, que é um narrador observador, que está contando, né? Jorge saiu de casa, mas estava desconfiado com a atitude de sua esposa. Aí, logo depois, já aparece logo a fala dele, só que é uma fala como se fosse um pensamento, né? Aí tem aqui marcado com as aspas. Será que ela está escondendo algo de mim? Ou não estou confiando tanto nela? Então, é como se ele estivesse falando, mas não é uma fala que está explícita, né? É algo que ele está pensando, imaginando. Então, essa aqui é chamado de discurso indireto livre. Então, é como se fosse, pessoal, esse discurso indireto livre é como se fosse a fusão, junto o discurso direto com o indireto. Né? Direto por quê? Porque aparece a fala desse personagem. Só que essa fala do personagem não é marcada com travessão, como se ele estivesse falando naquele momento. É mais um pensamento, uma sensação, né? Que ele tá ali, que não aparece a fala dele de forma direta. E também não é o narrador que está repetindo a fala dele. Vocês conseguiram entender esse discurso indireto livre? Sim. Então, pessoal, eu posso ir aqui, então, para a atividade para explicar para vocês. Voltando lá na página 71, então, aqui para a atividade, certo? A atividade não é tão grande, não. Foi mais a explicação que demorou um pouco. Na página 71, eu gostaria que todos estivessem participando aí para ver se vocês entenderam, né? Na página 71, aqui logo no início, tem assim, ó, tipos de discurso. Tem lá em cima, né? Tem assim. As falas dos personagens podem ser apresentadas de diferentes formas em um texto. É isso que vamos estudar agora. Leia os trechos a seguir extraídos do primeiro capítulo do romance Viagens de Gulliver. No primeiro trecho aqui, pessoal, tem assim, letra A. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar.
Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. E disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. No caso aqui dessa narração, pessoal, esse tipo de discurso é um discurso direto, é um discurso indireto ou é um discurso indireto livre? Um discurso direto livre. Vou falar novamente. Discurso direto é aquele que aparece a fala do personagem separada do narrador. Discurso indireto é como se estivesse repetindo a fala o narrador estivesse repetindo a fala do personagem. E discurso indireto livre vai aparecer a fala do personagem, mas não é de forma direta. É mais como uma forma de um pensamento, né? No caso, fala assim, ó, e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Então, que tipo de discurso é esse que aparece aqui, pessoal? Discurso direto. Vou falar aqui para deixar mais fácil para vocês. Aqui é discurso direto ou indireto? Nesse trecho A. Indireto? Pode repetir aí, Júlia? Indireto? Letra B. Um deles, mais corajoso, gritou: Requinadegu. Esse tipo de discurso aqui no B, qual, pessoal? Direto ou indireto? A senhora falou o quê? Aqui na letra B, vocês estão lendo aí no livro de vocês? Na letra B, na página 71. Aí, pessoal, na letra B, ó, um deles, mais corajoso, gritou: Travessão. Requinadegu. Esse discurso aqui é direto ou indireto? Direto. Direto, né? Aí na letra A fala assim, ó. Escreva a qual trecho A ou B se refere cada informação a seguir sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada. Aí no primeiro quadrinho, a fala é apresentada de forma direta, da maneira como foi dita pelo personagem. Foi o trecho A ou o trecho B, esse aqui? Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí direito? Esse trecho A. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. Olha a parte mais importante aqui da narração, pessoal. E disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Certo? Aí no trecho B, um deles, mais corajoso, gritou. Aí aparece o travessão. Requinadegu. Aí vocês vão relacionar qual é o tipo de discurso, se fala de forma direta ou indireta. Lembrando que o discurso direto apresenta de forma direta a fala do personagem. E o discurso indireto vai apresentar a fala do narrador, ele vai repetir a fala da pessoa que disse antes, né, com suas palavras. Então, aqui, escreva a qual trecho A ou B se refere cada informação a seguir sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada. Aí tem aqui, a fala é apresentada de forma direta. Qual vai ser o trecho que é apresentado de forma direta? Estou escutando, não. Vocês estão me escutando aí agora? Tem alguém gritando, Pro, por Eu desliguei trás. aqui já. Tem alguém cantando, Pro. Eu desliguei, estava atrapalhando, viu? Atrapalhando demais. Ó, pessoal, então, qual é a fala aqui, o discurso direto? A ou B? B. Aí vocês vão falar, né? Vocês vão estar relacionando. E a outra, a fala é apresentada por intermédio da voz do narrador. Qual é o trecho? A ou B? Hein, pessoal? Certo. Olha só, a letra B está falando assim. As formas verbais em destaque nos trechos foram empregadas com que objetivo? Olha só, quando aparecem essas duas formas verbais, disse e gritou, é chamado verbo de elocução.
O verbo de elocução, pessoal, tem a ver com introduzir a fala do personagem. Então, vocês vão responder isso aqui, certo? Aí, continuando aqui a letra C, ó. A letra C, quais sinais de pontuação foram empregados para indicar a fala do personagem no trecho B? Né? Qual foi o sinal de pontuação indicado para indicar a fala do personagem nesse trecho B aqui, pessoal? Travessão. Isso, muito bem. Certo? Então, aqui, continuando aqui, ó. Na próxima página, isso aqui eu já expliquei para vocês. Na página 72 tem assim. Agora leia um trecho de um conto de José J. Veiga que narra as aventuras vividas na Ilha dos Gatos Pingados. Eu vou ler de forma rápida aqui. A ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse um, Tenizão disse que era bobo, né? Aí, essa fala aqui, pessoal, é um discurso direto ou indireto, tá perguntando aqui, ó. Nesse trecho, as falas dos personagens foram apresentadas de forma direta ou indireta? Explique. Direta. Lembrando que... Pode falar, Júlia. Direta. Ó, preste atenção aí, pessoal. O discurso direto apresenta a fala do personagem, né? Direto, com travessão. E quando é de forma indireta, é o Então, foi o que a narrador gente falou. Indireto. repetindo a fala do personagem. Fala aí, Júlia, de novo, que eu não entendi. Foi o que a gente falou, indireto. Ah, porque eu ouvi alguém falando aí direto. Letra B, sublinhe no trecho as expressões que indicam o tipo de discurso empregado, né? No caso aí, pessoal, vocês vão sublinhar nesse trecho, né, palavras, né, que vai falar assim, que é o verbo de elocução mais o quê, né? Que são duas expressões que vai estar aqui para vocês sublinharem nesse trecho aqui de azul cá em cima, certo? Aí depois vem ter assim na letra C. Para indicar... Ô, gente, peraí, ó. Para de estar conversando no bate-papo, porque agora tá na hora da aula, viu? Então, vocês não... Eu não tô falando de todo mundo, não. Tem gente no bate-papo aí conversando bobagem. Eu vou pedir para parar, por favor. Na letra C, para indicar cada uma das falas dos personagens, foi empregado um verbo. Explica o sentido que ele expressa. Qual é o verbo que está escrito aqui, ó, pessoal? Ó, tem assim, Tenizão disse que carecia de dar um nome. Tem um verbo aqui que está antes do que, certo? Que verbo é esse que aparece aqui, pessoal? Vamos observar aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo sublinhar essa parte aqui para que vocês possam estar vendo qual é o verbo de elocução que aparece aqui, certo? Vou estar aqui mostrando aqui para vocês, ó. Tem aqui, ó. Vou botar bem a parte que está próxima, ó. Tenizão, nossa, saiu do lugar. Ó, Tenizão disse que carecia de dar um nome. Qual é o verbo de elocução que está aqui presente, pessoal, antes de o narrador repetir o que o personagem está falando? Disse. Disse, né? Tem aqui disse, né? Como Júlia falou aí. E depois tem assim, ó, aqui embaixo. Eu disse um. Tenizão disse que era bobo. Qual é o verbo aqui que introduz a fala da pessoa? Disse também. Disse também. Tem aqui, eu disse um, né? Disse, que é o verbo dizer. E Tenizão disse também, que é o verbo dizer. Então, qual foi o verbo aqui? O verbo, né? Que vocês acabaram de falar aí, né? Que Júlia falou, disse, que é o verbo dizer. E explica o sentido que ele expressa, né? Você vai falar o quê? Que vai indicar o que o personagem havia falado. Aí, continuando aqui, pessoal, ó. Na questão 3 tem, além do discurso direto e indireto, há o que mistura esses dois. Leia o trecho a seguir do romance Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Aí tem aqui, Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos e enormes, né? No caso aqui, pessoal,
Isso aqui está mostrando as sensações, o sentimento do personagem, que é Baleia, que é um cachorro, né? Que é desse livro Vidas Secas. Ele está sonhando. Esse tipo de discurso é um discurso direto, indireto ou um discurso indireto livre? Indireto livre. Pode repetir aí, Andressa, para mim, por favor? Indireto. Indireto? Ó, lembra que aí tá mostrando também os sentimentos, as sensações desse cachorro-baleia. Indireto livre. Indireto livre. Aí tem o que o trecho em destaque expressa em relação à personagem baleia. Você vai falar o quê? Que ele estava sonhando, né? Ele está expressando o que ele estava pensando, o que ele estava imaginando, né? Os seus sentimentos, as suas sensações no sonho. Na página 73, pessoal, aí, ó, passando aí na página 73, ó, esses quadrinhos que tem de explicação na página 71 e 72 vão ajudar vocês bastante a fazer essa atividade. Vocês têm que estar lendo novamente para entender o que é discurso direto, o que é discurso indireto e o que é discurso indireto livre, viu? Para vocês entenderem. Na questão 4 tem assim: identifique e escreva o tipo de discurso presente em cada trecho a seguir. Depois justifique sua resposta. Ó. Letra A, discurso direto. B, discurso indireto e C, discurso indireto livre. Tem 3 narrativas aqui embaixo, para vocês colocarem se é letra A, discurso direto, B, discurso indireto e C, discurso indireto livre, certo? Eu não vou estar lendo para vocês por causa do tempo aqui, mas vocês vão ler com cuidado e depois vocês vão justificar por que é que esse tipo de discurso. Para isso, vocês vão voltar lá para as explicações que estão na página 71 e 72, falando o que é discurso direto, o que é discurso indireto, o que é discurso indireto livre. Então, relaciona A, B e C. A, discurso direto, B, discurso indireto e C, discurso indireto livre. E vai explicar por que teve esse tipo de discurso em cada um. É só olhar nessas 2 explicações que tem na parte amarela. Ó, pessoal, essa atividade aqui vai ficar para vocês fazerem de casa de português, né? Que vai ter esses 3 trechos. E vocês vão ter que também estar copiando aquela explicação também no caderno de português, como sempre, tá? Então, a gente vai estar encerrando essa aula. Em qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, né? À tarde, porque já está próximo de encerrar a aula. Pode me perguntar até agora também, viu, pessoal? Tá então, é para entregar que dia? Para entregar que dia? É para amanhã. Amanhã tem aula de português, viu? Então, vocês copiam a explicação que eu vou mandar o print daqui a pouco para vocês. E vocês podem estar me pedindo aqui orientação até 11 horas ou então à tarde. Tem gente que me pergunta coisa de tarde, viu? Pode perguntar até assim 1h30, 2 horas, ou então depois das 5 horas pode me perguntar. Assim, no meio de 3 a 5 horas não, que eu estou dando aula no segundo ano, viu, pessoal?